Olá amigos, bom dia, tudo bem? Mensagem de hoje, um exemplo a seguir. O qual andou por toda parte fazendo bem. Atos capítulo 10, verso 38. São poucas palavras, mas ainda assim um resumo precioso sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há pinceladas, mas são traços de um pincel dados por um mestre. Isso é verdadeiro no sentido mais pleno, amplo e restrito quando se tratando do Salvador e somente dele, o qual andou por toda a parte fazendo o bem. Dessa descrição fica evidente que ele executou o bem pessoalmente. Os evangelistas nos dizem constantemente que ele tocou o leproso com os seus dedos, que ele ungiu os olhos dos cegos, e em casos que lhe pediram que ele fizesse somente uma palavra à distância, ele usualmente não concordava com isso, mas ia direto à cama do doente e ali mesmo operava a cura naquela pessoa. Esta é para nós, sabia, uma lição. Se quisermos fazer o bem, se você quiser fazer o bem, faça você mesmo. Faça doações com suas próprias mãos, com um olhar e uma palavra afável. Acentuarão muito mais o valor da sua oferta e da sua ajuda. Fale com um amigo, ajudando-o em suas demandas, que o seu interesse seja de trazer a influência sobre a vida dele, e isso será de grande valor. O método feito pelo nosso Senhor de fazer o bem explica sua atividade contínua. Ele não apenas estava fazendo o bem que estava ao seu alcance, mas ele andou por toda a parte fazendo o bem em sua missão de misericórdia. Por toda a terra da Judéia, dificilmente houve um vilarejo, uma aldeia que não tivesse se alegrado ao tê-lo visto. Como isso reprova o modo então humilhante e ocioso de muitas pessoas ao nosso redor, inclusive a nossa própria conduta, minha e sua. Então, sejamos os nossos lombos das nossas mentes também e não nos cansemos então de fazer o bem que estiver ao nosso redor. O texto infere que Jesus Cristo saiu pelo caminho fazendo o bem, o qual andou por toda a parte fazendo tudo o que fosse possível ao seu redor. O texto não infere que Jesus saiu de seu caminho para fazer o bem, o qual ele andou por toda a parte fazendo o bem. Ele nunca foi impedido por perigo ou dificuldade. O bem era incorporado ao seu agir constante e diário, fazia parte do seu viver contínuo. Ele procurava alvos dos seus planos graciosos e assim nós também devemos fazer. Inserir o bem nas nossas ações. Às vezes você pode se questionar, como que eu posso então fazer o bem por pessoas? Simples, você vai viver um dia. Faça do seu dia a dia parte dessa missão de fazer o bem às pessoas. Você tem um ofício, tem uma função, tem uma missão, é justamente ela que você precisa usar para poder fazer o bem. As ferramentas Deus já te deu. Você tem uma vida, tem um dia pela frente, você vai ter atividades no dia de hoje. Por que você não aproveita o que você tem nas mãos para oferecer o bem a alguém? Isso é totalmente possível. Você não precisa sair da sua rota simplesmente para fazer o bem. Não. Se preciso for, faça. Mas o bem e o agir e o manifestar de Deus na tua vida precisa estar incorporado ao seu dia a dia. E se porventura os planos antigos não trazem mais respostas, tenhamos então planos novos, pois experimentos novos podem alcançar mais resultados que experimentos comuns. Então a perseverança de Cristo e a unidade do seu propósito estão então aliados na aplicação da prática do tópico que estamos estudando hoje, que é a prática de você oferecer o bem a si e às pessoas. E tudo isso pode ser resumido nas seguintes frases, que deixando-vos os exemplos para que você possa seguir. Como ele viveu, assim nós devemos viver. Então hoje nós falamos sobre a suprema graça do agir do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não somente se fez o Salvador e Senhor da nossa vida, o alvo da nossa história, o caminho do nosso viver, o futuro da nossa eternidade. Ele não somente perdoou os nossos pecados, morreu numa cruz para nos resgatar e salvar, mas ele nos deu esperança de uma mudança contínua de vida. Se você se vê incapaz de mudanças, olhe para a cruz. Se você vê difícil a transformação de uma vida dura, rude e difícil, olhe para a cruz. Se para você parece impossível mudar situações ou talvez você ser um instrumento nas mãos do Eterno, olhe para a cruz. Ali está a sua vitória. E olhe também para o viver diário que Cristo teve. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas ele não somente fez isso. Ele fez isso, mas ele mostrou em vida que é possível viver uma vida diferente.
e assim ele nos deu o exemplo. O que nós precisamos fazer é conhecê-lo mais, viver a vida dele e praticar o que ele praticou. A prática consigo vai trazer resultados. Nós só precisamos entender como nós devemos viver. Existe um modelo de vida para se viver. Existe um exemplo de vida a se seguir. E Jesus fez justamente isso. Mas se você não for capaz de se debruçar sobre a pessoa de Cristo, sobre a vida de Cristo, dificilmente você vai saber o que fazer e como se portar como Ele. Nós precisamos amar a Jesus com todo o coração e seguir a Ele com tudo aquilo que há em nós. A coisa é certa, quanto mais nos aproximarmos dele, mais seremos aptos e capazes para seguir os seus caminhos, as suas práticas e as suas ações. E assim, quando nós praticarmos tudo aquilo que ele nos ensinou, todos os mandamentos que ele nos deixou, certamente isso trará resultado na nossa vida e viveremos dias cada vez melhores. Iremos trilhar um rastro de vida e de marcas em vidas de pessoas. Mas isso só conseguiremos fazer se andarmos na luz. Que assim você viva e eu também viva diante desse caminho. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por todos os dias nos dar a esperança e a oportunidade de viver mais uma caminhada. Guarda-nos em Ti, guia-nos no Teu caminho, ajuda-nos a fazer tudo aquilo que está debaixo da Tua vontade. Guarda-nos em Ti, que possamos estabelecer novos rumos, passos e caminhos em Tua presença. Ajuda-nos a seguirmos o Teu exemplo, conhecermos cada dia mais o Senhor e assim vivermos no pleno conhecimento e o amor do Senhor na nossa história. Em nome de Jesus. Amém? Deus te ilumine e te dê um bom dia hoje.